pessoal, já deu 5 horas. Vamos então iniciar. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vocês que estão podendo participar da live ao vivo hoje. Eu sou a Tatiane Oliveira, sou especialista em Educação Especial e Coordenação Pedagógica, também sou educadora musical. Então vamos iniciar hoje o tema. O tema que eu escolhi hoje é como desenvolver a ética em casa, no trabalho e na escola. Para isso eu fiz uma pesquisa e eu achei um artigo bem interessante que se chama Ética na Educação faz toda a diferença. E desses eu tirei uns recortes e desses recortes a gente pode fazer alguns comentários, vocês podem me enviar perguntas, o que vocês acharem, né, a respeito. Quem escreveu foi Lenice Ramos Dutra e está no site meuartigo.brasilescola.ol.br. Quem quiser depois ler o artigo na íntegra eu envio para vocês. Então aqui tem um pequeno resumo que fala que essa pesquisa, né, dessa pessoa, da Lenice, ela objetivou evidenciar a importância na ética, na educação, em todos os setores, e na educação não é diferente. Necessitamos de profissionais com integridade, verdade, que desejam cumprir o melhor para o outro, que se envolvam e buscam cumprir as regras que trarão benefícios à sociedade. A ética na educação trará uma educação comprometida, de qualidade, que forme cidadãos de responsabilidade, com princípios e valores. Sempre se ouviu falar que os professores são os exemplos para a sociedade e, consequentemente, para seus educandos. Quando os profissionais da educação visam um ao outro e trabalham para o bem comum, olhando seu aluno como um ser humano individual, ele trabalha em prol da formação dos educandos, que aos poucos se tornaram parte ativa e participativa da sociedade. Nessa perspectiva, até mesmo o comportamento social do professor precisa gerar em torno dos princípios e valores da sociedade que ele está inserido, sendo honesto, colaborador, ou seja, com um caráter íntegro e sem vínculos com vícios. Então, o que podemos perceber com esse pequeno resumo, né? O quanto é importante a ética dentro da educação, dentro da escola, dentro de casa, também deve se estender a casa, porque tudo reflete na gente. Nós, professores, refletimos nos nossos alunos, né? Os exemplos que a gente faz, tudo que a gente faz, eles absorvem, né? As crianças de início são esponjas, adolescentes também, tudo eles aprendem e absorvem, né? Então é importante trabalhar a ética desde a família em casa, na escola, como um bom exemplo para os alunos, né? Porque assim nós somos formadores de seres críticos, reflexivos dessa sociedade. Se a gente não tiver um valor para passar, né? O que vai ser? Nós precisamos desse exemplo, mesmo para os alunos que têm maior dificuldade nessa parte. Então vamos continuar aqui no artigo. Esse artigo propõe a discutir a necessidade de, nos dias de hoje, termos profissionais éticos que acreditem, através da educação, ainda é possível formar cidadãos compromissados, ousados, críticos e corajosos, capazes de lutar por seus direitos, por causas significativas e por uma sociedade mais justa e igualitária. Então, olha a importância da ética nessa parte. A educação precisa disso, precisa de pessoas que lutem, né? Que não fiquem quietas mediante o que acontece, que lute pelos seus direitos, né? Que proponham essa parte da justiça e igualdade, né? E o professor, ele não precisa, ele não vai procurar só colocar o seu conteúdo ali, né? O seu conteúdo científico, ignorando o aluno. O aluno jamais pode ser ignorado, né? Nós temos que trabalhar a observação, como eu disse em outras lives. Tem que ser trabalhada essa observação, para ver como que você vai trabalhar e chegar naquele aluno. O aluno, ele deve se desenvolver no todo, né? No geral, o aluno é o centro do aprendizado.
né? Então tem que ser trabalhado o afetivo, o biológico, o cognitivo, o psicomotor e social. E assim o aluno, através do seu contato com os professores e com a família, vai se desenvolvendo, ampliando sua visão de mundo e criando condições necessárias para compreender e viver nesse mundo de forma adequada e coerente, transformando a sua realidade. Por que isso? Por que a importância de ter ética? Por que a importância de passar ética para o seu filho, para o seu aluno? Porque você vai precisar desse aluno. Você já parou para pensar que esse aluno seu, ele vai ser um médico no futuro? Imagine se ele atende você e ele não tem ética suficiente e ele faz o que ele pensa que dá na cabeça dele. Já pensou? Ele vai ser ela vai ser uma vendedora ou vai ser um frentista do poço. Se ele não tiver ética suficiente, imagina o que ele não vai fazer, ele não vai ter valor, né? Quais os valores que ele vai ter? Eu falo de valor, não valor monetário, mas os valores, além dos éticos, bondade, empatia, né? Então é necessário trabalhar isso desde a tenra infância, em casa, na sala de aula e no trabalho com o professor. O professor precisa ter essa ética, essa postura com os colegas, né? Eu já passei situações difíceis de meio de ambiente escolar complicado por falação de cá e você não sabe nem o que você acredita. Então deve-se ter ética. Falar de ética nos dias atuais se tornou comum, faz parte do nosso vocabulário. Logo nos vem à mente o relacionamento, como viver com o outro que é diferente, porém não um estranho, mas um ser humano como nós que de certa forma anda conosco, como diz Cortella. Ser humano é ser junto. A ética não olha apenas para o interesse de uma pessoa, ela olha para o interesse em grupo. Cortella, 2010. Fala que a ética, no seu sentido de conjunto de princípios e valores, é usada para responder às 3 grandes perguntas da vida humana. Quero? Devo? Posso? A ética da educação também está no auge, mas será que realmente se entende o que isso significa? Será que se entende? Será que é trabalhado isso? Será que na família você trabalha com seu filho que é ético, o que ele pode ou não fazer? Desde pequenininho, quando a gente está com alunos pequenos, às vezes acontece de um pegar o lápis do outro, esconder a bolsinha. Tem que trabalhar os valores, tem que trabalhar, né? Inventar mentira, inventar fofoca para prejudicar o colega quando se é mais adolescente, né? Inventar mentira para o professor, né? Forjar, por exemplo, que fez uma atividade mas copiou do outro, né? Será que isso é ético? Você está mentindo que você está fazendo e não é seu a resposta, né? E também o trabalho do professor. O professor fala uma coisa na sala e faz outra. Esse é exemplo? Nós temos que ser exemplos, não é mesmo? Quando se fala de ética na educação, logo se pensa na conduta do professor em relação aos seus educandos. A ética gira em torno de todos os princípios e valores que norteiam a ação, estabelecendo regras para o bem comum, tanto no individual como no coletivo. Assim estabelece princípios gerais. Boff aponta que ético significa, portanto, tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma moradia saudável, materialmente sustentável, psicologicamente integrada e espiritualmente fecundada. No caso da educação, gira em torno dos educandos, né? Então, essa conduta do professor é de extrema importância, a conduta da família com o educando, com o filho, é importante. E a conduta do professor com os colegas também é importante para que esse processo seja ético. Nós possamos ter uma escola ética, né? Porque é muito difícil você, às vezes você ouve falar, mas eu consigo fazer isso com determinado aluno, ele só não aprende com você. Eu já ouvi muito isso de professores. Não, é só com você que não aprende. Ou ao contrário, né? A mãe fala, em casa ele é um santo, ele não faz isso. Né? Então tem que tomar maior cuidado com isso, porque tem que ser verdadeiro. O que é ética? Né? Tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade, para a gente construir o processo de ensino-aprendizagem de forma efetiva, para que tenha cidadãos éticos, funcionários éticos. Nós vamos precisar de caixa de supermercado, nós vamos precisar de vendedores, de atendente de farmácia. Eles têm que ser éticos. E se a gente não desenvolver isso na escola e na família, nada adianta, não é mesmo?
O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo 53, fala que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de pessoa, preparo para o exercício da cidadania e classificação para o trabalho. Sendo assim, o professor precisa trabalhar e empenhar-se para que isso ocorra, seja em suas atitudes docentes, nas relações com os educandos, na postura do professor em sala, no chamar a atenção nas conversas, no relacionamento com os profissionais da escola ou na forma como se comporta na sociedade. A ética se faz presente como algo muito fundamental. Mas o que é ética, afinal? Cortella nos apresenta a seguinte definição. A ética é o conjunto de princípios e valores de nossa conduta da vida junta. Portanto, ética é o que faz a fronteira entre o que a natureza manda e o que nós decidimos. A ética é aquilo que orienta sua capacidade de decidir, julgar e avaliar. Às vezes, muitas vezes nós temos alunos que pensam, de forma impulsiva, tem gestor que fala de forma impulsiva. Então, por isso que é importante nós pensarmos antes de falar, para ter uma conduta mais ética, para tratar melhor o funcionário da escola, para tratar melhor qualquer funcionário, de qual nível que ele seja, desde uma serviçal até o professor com doutorado. Isso é ética, tratar como um todo, com empatia, tratar como um ser holístico, porque todos são importantes, não importa a qualificação que ele tenha, todos são importantes. Então, nós temos que tratar todos de forma ética, para que isso ocorra de maneira participativa, A Karina citou ali no comentário que a escola e a família, e o aluno e a sociedade precisam caminhar juntos, precisam. Só assim a gente vai ter uma educação de forma eficaz e muito significativa. As diretrizes curriculares para a educação infantil falam sobre 3 princípios éticos: éticos, estéticos e políticos. Sobre os princípios éticos, comentam-se princípios éticos, valorização da autonomia, da responsabilidade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, olha o que é o princípio ético, tanto que ele é abrangente. É da sua autonomia, você tem que ter ética, e um princípio ético para ter autonomia. Você tem que ter ética para ter responsabilidade. Você tem que ter ética para ter respeito ao bem comum, ao meio ambiente. Esses dias mesmo eu saí para caminhar aqui na estrada da onde eu moro, que é um sítio na zona rural, cheio de latinhas jogadas fora, papel, várias coisas. Isso é falta de ética. Olha só, porque nós pelejamos pra gente ensinar na escola, falamos tanto de meio ambiente, a gente vê, ouve que isso vai deteriorar o planeta, a parte do ambientação, do ambiente, o ambiental, e aí as pessoas continuam jogando. Isso é falta de ética. E às vezes não, nem é só eu que estou jogando, mas aí nós temos 1 milhão de pessoas que estão jogando. Quantos milhões de latinhas vai ter? Então isso é de extrema importância. Torna-se necessário que o professor em todo tempo ache com responsabilidade e forme em seus educandos uma atitude ética diante da vida. Dentro da ética estão contidas posturas bem definidas, pois os professores tornam-se modelo para os seus educandos. O professor não pode pensar no educando apenas em sala de aula, visando somente as notas para serem aprovados em sua matéria. Sendo um ser que vive em sociedade, cabe a ele, com responsabilidade, ajudar seu educando a se integrar na sociedade formativa e participativa. Hoje nós temos que... É importante você trabalhar a parte do aprendizado, das notas, mas também é importante ser humano. Ser humano é o que mais está faltando, que muitas vezes a gente necessita de seres humanos ao nosso redor para nos tratar bem numa loja, como eu disse, nos tratar bem no supermercado. Quantas vezes nós somos maltratados, porque a pessoa tá lá naquele mau humor e você tá todo feliz querendo gastar, fazer compra, e a pessoa te trata mal, Muitas vezes acontece isso. Então nós temos que ser o exemplo para esse aluno. Se eu for um professor rígido, bravo, o aluno vai ser rígido, bravo. Eu já tive uma experiência de uma aluninha muito tímida, que ela não queria participar das danças de forma alguma.
E eu sou uma pessoa muito falante, eu faço muita brincadeira com as crianças pequenas, eu faço teatro, eu ilustro tudo. Pra mim é tudo imaginação, muito criativa. Eu sou uma criança grande. E eu fiz uma música para apresentar, ensaiei uma música, e assim a menininha dançou, né? Ela se soltou e passou. Depois de um tempo a mãe veio conversar comigo. Olha, o que você conseguiu fazer com a minha filha, eu não acreditei. Ela sofreu um acidente, se queimou com água quente e ela ficou retraída durante muito tempo. E você conseguiu fazer ela soltar. Então olha que o exemplo, né? Eu sou uma pessoa falante, sou uma pessoa que gosta de brincar, de divertir, e os meus alunos, eu refleti nos meus alunos isso. Da mesma forma que eu reflito nos meus alunos a vontade de aprender, porque eu gosto demais de aprender. E todos os meus alunos têm muita vontade. E quando eu dou aula, eu levo meus instrumentos, né, faço coisas divertidas e eles adoram. Da mesma forma que quando eu vejo uma sala com um professor tímido, a sala inteira é tímida, super quieta, retraída. Né? Então nós somos o reflexo, né, do que a gente passa para eles. Eles são esponjas, eles absorvem. Para a atuação do professor, seja com os educandos ou com o corpo docente, é necessário possuir um estilo de vida equilibrado, desapegando de vícios que prejudiquem a si mesmo e aos outros. Suas ações precisam conter afeto, alegria, sobriedade, moderação, e em seu modelo de fala deve usar palavras cultas e não chulas ou gírias. Eu vejo muito professor usar gíria. Às vezes a gente necessita, em alguma conversa com um adolescente, alguma coisa assim, tipo, entrar no seu meio, mas não é sempre necessário usar gíria sempre. Porque nós temos que manter uma postura de autoridade, né? E mesmo que a gente tenha bastante amizade com esse aluno, a gente pode tentar chegar no mundo dele, aproximar, mas evitar. Porque se a gente falar demais em gíria, a gente acaba perdendo a autoridade e eles vão achar que nós somos mais ou menos no meio deles. Então nem sempre é necessário falar da forma que eles falam, mas às vezes você precisa, às vezes. Diante disso, não se pode deixar de pensar na importância das vestimentas, que não devem ser inconvenientes, como rasgadas, transparentes, curtas ou apertadas. É propício o uso de algo que lhe caia bem, seja decente, que combine com ele ou ela. Ou seja, usar algo que mostre seu estilo, lembrando que até nisso você será copiado. Isso é interessante porque uma vez eu comecei a dar aula e eu fui com um vestido de girassol, né, os aluninhos do primeiro ano. E assim eu dei um dia de aula e aí eu fui efetivada em outra cidade e eu tive que desistir do cargo. E aí na segunda-feira, isso era uma sexta, numa segunda-feira, uma aluninha, entrou outra professora. E a outra professora comenta comigo que a aluninha não queria mais ir na aula porque ela ficou encantada com o meu vestido de girassol que eu fui no primeiro dia. Então sempre eu penso, quando são os alunos pequenos, eu coloco um vestido de flores, rodado, borboletas, eles ficam muito felizes e eles começam a copiar a gente, eles querem andar como a gente, as menininhas principalmente, né? Os menininhos acham chique também, é a coisa mais bonitinha do mundo, então a gente reflete mesmo. A ética está presente em tudo e Cortella diz que a ética é uma plantinha frágil que deve ser regada diariamente. Isso acontece no nosso cotidiano, né? Então a ética tem que ser todos os dias. Você tem que trabalhar o pode, o que não pode, os combinados, como eu falei na outra live, né, a importância das regras, obedecer regra. É difícil obedecer regra mesmo, mas se a gente ter constância, fazer uma rotina diária, que já entra na outra live que eu também já falei, nós conseguiremos essa rotina, essa disciplina em sala de aula, essa ética ser trabalhada, né? Então a gente consegue sim. Com o corpo docente ou a gestão, esse relacionamento deve acontecer de forma singela e colaborativa, pois ambos estão traçando objetivos para caminhos que os levarão a um só objetivo, a educação de qualidade, a uma aprendizagem significativa e ao crescimento de seus educandos. Ainda precisamos observar que é preciso tomar certos cuidados, principalmente na sala dos professores, nos intervalos, nos momentos de estudo e, é claro, na sua vida individual, dentre os quais se pode relacionar. Então, nós temos que ter um bom relacionamento com a gestão da escola. A gestão da escola tem que ser aberta, né, ao nos ouvir, a ouvir os nossos questionamentos,
né? Porque nós estamos ali para aprender, tanto nós professores quanto nós somos supervisores também, né? Nós temos que ter essa amizade, né? Porque é de extrema importância isso. Nós temos que ser ouvidos, compreendidos, porque cada um é de uma época, cada um tem uma visão da educação, né? Mas tem que ter essa parte de colaboração. E aqui, principalmente, nós temos que ter cuidado na sala dos professores e nos intervalos. Por quê? Porque aí é onde saem as fofocas, né? E sai fofoca de lá, e sai fofoca de cá, e um fala mal do outro, quando vê o outro vira o olho, fica olhando torto, porque não sei o que, não sei o que. Eu já passei situação de levar a chamada de atenção por coisa que eu nem sabia, que eu nem podia fazer. Porque quando eu cheguei para dar aula, eu não sabia como funcionava a escola. E nem sempre os professores, a gestão, têm a disponibilidade de nos explicar como funciona. Então a gente começa a pensar, nossa, eu sou muito ruim, porque eu cheguei na escola e já estou fazendo várias coisas erradas, mas eu não fui nem avisada, né? Então aconteceu muitas vezes disso. Eu já ouvi também dizer que eu não teria perfil para ser professora, eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi, como eu disse antes, né, de professora falar para mim que é só comigo que aquele aluno faz. Se comporta mal, porque com os outros ele comporta bem. Como que o professor se sente assim? Um lixo, porque, nossa, eu sou péssima. Eu cheguei a acreditar que eu nem podia ser professora mais, que eu não ia dar conta, porque os alunos não me respeitavam. Mas hoje já é totalmente diferente, que eu tive uma vivência, eu fui aprendendo, eu fui observando. Se você é acadêmico de pedagogia, se você é professor e ainda tem uma dificuldade com disciplina, observe e chegue no seu aluno na melhor forma possível. Pegue o sonho dele, cative ele pelo que ele gosta. Assim você consegue. Foi o que fui aprendendo a lidar com esses alunos, né, para eu conseguir chegar deles. Aqui tem um comentário da Karina, mas depende também do ambiente familiar, porque na maioria das vezes os alunos se espelham nos pais, mas independente disso, a escola, no caso, o professor não deve desistir. Realmente, a família, muitas vezes você faz tudo bonitinho, você consegue disciplinar aquele aluno, chega nas férias de julho, acabou tudo, volta em agosto, só Deus sabe, para você conseguir disciplinar tudo de novo, né? Se não tiver um trabalho em equipe entre a família e a escola também, às vezes dá certo, aos poucos, a trancos e barrancos vai, mas nem sempre dá certo. Mas nós não podemos realmente desistir, porque é a sementinha, como Cortella disse. Aqui tem os exemplos, né, que foi falado daqueles comentários nas suas professores. Vou ler para vocês. Comentário de ordem pessoal ou profissional negativa de outro docente ou de um educando. Por exemplo, falando mal de outro colega, ou falando mal daquele aluno. Por que a gente não pensa? Vamos procurar estratégias para a gente ajudar aquele colega a melhorar. Vamos pensar positivo para que ele melhore, né? Porque às vezes ele está enfrentando alguma coisa, às vezes esse colega está numa situação difícil em casa e ele ainda não conseguiu enxergar. Vamos pensar positivo, vamos orar, vamos apresentar a divindade que vocês acreditam, né? Então, vamos tentar pensar positivo, em vez de falar mal daquele professor, em vez de falar mal daquele aluno. Falar mal da instituição fora do espaço de trabalho, depreciando a direção, coordenação e outros. Né? Isso aqui é outra coisa que acontece muito, né? Nós ouvimos falar mal dessa escola, mal dessa e daquela. Mas vamos tentar fazer diferente, vamos tentar pensar positivo, da mesma forma que eu falei antes. Se isolar em sua sala, não permitindo que alguém lhe forneça sugestões para melhorar sua prática e não preste auxílio a um colega quando este necessita. Né? Às vezes tem professor que fica trancado na sala, ele não é aberto para aprender, ele não é aberto para receber algum conselho, alguma coisa, não. A prática dele é excelente, ele não precisa aprender mais nada. Né? Existe muito isso, né? E também não ajuda se o colega estiver embarcando numa, né? Eu já passei situações assim, de colegas fazerem coisas terríveis comigo, né? Um colega ajuda o outro a crescer, porque não precisa ter concorrência. Sabe por quê? Porque o sol brilha para todos. Se hoje você perdeu seu emprego para outro colega que passou no concurso, você vai ter essa oportunidade também. Porque às vezes você sabe o que ele está passando, você não sabe. E às vezes prepara
surpreende alguma coisa, a vida te surpreende com uma coisa, né? Igual a Karina colocou. Às vezes a esperança do aluno está no professor, realmente. Às vezes o aluno só tem a escola para ele se sentir parte integrante de alguma coisa. E aí você é aquela semente que vai ajudar esse aluno a transformar. Então nós temos que pautar muito nisso. Ano após ano, em sala, adquirindo experiências, se autoavalia como super professor, pensando que sabe tudo, fechando-se assim para aprendizado que acontece do educando para ele. Existem muitos professores com 30 anos, eu não preciso aprender mais nada, não, já sei tudo. Não sabe, porque ninguém sabe tudo, pode esquecer, ninguém sabe. Às vezes um professor mais novo tá chegando lá, acabou de formar, fresquinho, tem uma coisa nova para ensinar pra gente, e às vezes a gente não está aberto a aprender, e a gente tem que estar. Por quê? Porque assim a gente cresce, a gente evolui, a gente não estagna e não fica parado no tempo. Como é possível um professor permanecer na educação, no trato com os educandos, quando se está nesse cargo? Porque não tem outra profissão ou simplesmente esperando a aposentadoria. O professor precisa acreditar na educação e ter convicção de que ela pode mudar a sociedade. Tem papel fundamental. Ele influencia na maneira de pensar e agir dos educandos. Então, às vezes, aquele professor não está aguentando mais a aula, ele está sufocado porque o sistema oprime, o sistema corta as asas, o sistema não quer que faz isso, e ele está lá só esperando aposentar e receber só o salário no final do mês. Mas nós precisamos modificar isso, nós precisamos realmente de políticas públicas de valorização dos professores. Nós não temos ainda uma coisa que favorece o professor. O professor é tido como o quê? Como lixo da sociedade? De forma alguma, ele forma todas as profissões. Nós não temos nem direito, se nós formos pensar, né, em relação às outras profissões. Nós também passamos por um vestibular, nós também fizemos faculdade, tivemos que fazer TCC. Por que nós somos diferentes? Né? Porque tal profissão merece isso, outra profissão não merece. Por quê? Né? Nós temos que mudar, nós temos que transformar, e para isso nós temos que lutar. No livro O Tosco, o psicólogo Gilberto nos conta de forma simples e direta fatos da própria vida e nos mostra como a vida de um educando pode ser mudada com a ação positiva do professor. No decorrer da história é relatado: me dá um abraço? Pediu o professor. O quê? Não deu nem tempo. O professor me abraçou. Não lembrava de um abraço, constrangido, bem desajeitado, dei um abraço. Ou melhor, recebi um abraço. Às vezes você não consegue, tem essa dificuldade, eu entendo perfeitamente, porque dependendo da criação da pessoa, tem uma certa dificuldade de contato, de abraçar, de demonstrar sentimentos, mas nós temos que tentar melhorar essa relação com os alunos, tentar melhorar essa relação com os colegas, com a equipe gestora. Nós temos que fazer o nosso melhor, né? Porque assim o universo vai nos surpreendendo, vai aparecendo com formas e vai melhorando a cada dia. Os educandos, eles têm direito a uma educação prazerosa e de qualidade. É fundamental que o professor cumpra as regras e normas da nossa educação. Para que a educação se torne com sabor e alcance seus objetivos, não dá para se pensar em apenas ensinar o conteúdo de determinada matéria, mas é necessário investir no educando para que ele se desenvolva, tornando-se crítico diante do que vê e lê. Um questionador, sendo autor da sua própria história, saindo da plateia e indo ao palco. Augusto Cury, em suas sábias palavras, afirma que é estimular o aluno a pensar antes de agir, a não ter medo do medo, a ser líder de si mesmo, autor da sua própria história, a saber filtrar os estímulos estressantes e a trabalhar não apenas com fatos lógicos e problemas concretos, mas também com as contradições da vida. Então essas frustrações, ela é importante para o desenvolvimento. Às vezes tem uma família, né, de um aluno que passa uma situação difícil, é uma família complicada e aquele aluno está vivendo aquilo. Você tem que conhecer o seu aluno, seja amigo do seu aluno, seja amigo da família, não importa como a família é. Nós somos a forma como nós lidamos com os pais, não dizer os pais lá, professor aqui. Não, você precisa ter afetividade com os pais também, seja eles da forma que forem, seja o barraqueiro, seja tranquilo. Nós temos que ter amizade com esses pais para a gente conquistar eles, para ajudar na parte dos filhos. É assim que nós temos que fazer.
Vamos fazer um cálculo. Um educando na educação infantil fica 5 dias por semana, em média 5 anos, e contamos berçário, maternal 1, 2, jardim 1, jardim 2, mais ou menos 8 horas por dia. Lembrando que essa é a primeira fase do ensino fundamental. 10 anos na segunda fase do ensino fundamental. Contando com a pré-escola, assim ele fica 4 horas por dia. Ao todo são 15 anos. O ano letivo tem 220 dias. Então vamos nos números. Nosso educando ficará 3.300 dias, 110 meses em média. Na educação infantil, o educando ficou em média 8.800 horas. E na segunda fase do ensino fundamental, 8.800 horas. No total, 17.600 horas. Com tantas horas no Centro de Educação Infantil no Fundamental, é inadmissível que ele saia apenas com conceitos científicos. Nem sempre, vocês lembram, né? Quem está participando da live, quem está assistindo agora, começou agora, vocês lembram de determinado conteúdo científico, assim, de forma muito clara, de tudo que você aprendeu? Você não lembra. Por mais que você seja um gênio superdotado, nem sempre você lembra, né? Então, o que você vai lembrar? Das coisas mais importantes, dos conteúdos mais significativos que foi para você, né? Daquele momento que foi importante, que refletiu alguma coisa que você precisava aprender, né? Então, o aluno tem que também saber a dimensão do que é ser humano, como eu disse no início da live, como é ser humano, como tratar o ser humano, como ter ética, né? Isso é de extrema importância. Durante todo esse tempo e passando por tantos professores que têm o dever de lhe proporcionar uma educação de qualidade, precisa sair com suas potencialidades físicas, cognitivas, sociais, afetivas, psicomotoras desenvolvidas. Assim será capaz de intervir e provocar mudanças onde ele estiver. Nós precisamos muito de pessoas que provocam mudanças. É difícil ser uma pessoa que provoca mudança por onde passa? É, porque você vai ser perseguido. Muitas vezes as pessoas não vão te entender, vão te mal compreender, porque você tem alegria, você tem disposição, você tem ânimo, você tem vontade de mudar, você tem ideias e você tem talento. Então tudo isso vai gerar algum incômodo em algum lugar que você passe, mas não importa, você vai ter vitória. Você pode ter certeza que você vai ter, mas você tem que pensar que você vai, né, capaz de intervir e provocar essas mudanças nos alunos, na família dele, na vida dele. Hoje mesmo eu estava contando para uma mãe uma mudança de uma aluna que eu vi, que eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela era de uma forma, hoje ela está outra, transformada. Então uma sementinha foi plantada naquele coraçãozinho que mudou, que transformou. Com certeza, os professores comprometidos com a ética influenciam eticamente seus educandos, dando sua contribuição na transformação da sociedade. Sabemos que isso se constata em longo prazo, mas com certeza no tempo presente influenciam a mudança de pensamentos, de atitude, ou seja, a vida dos seus educandos. Dessa forma, constrói-se uma escola compromissada com seres profundos, onde as experiências são dinamizadas coletivamente entre os cidadãos, vindos do seu próprio processo de construção. Que assumam sua postura diante da vida, que escolham sempre o melhor para a sua vida e para a sociedade. Uma escola capaz de olhar o educando em um todo, acolher-os, propondo assim um crescimento e desenvolvimento em todas as suas dimensões. Permite que se tenha uma educação com tempero, preocupada com o desenvolvimento completo de crianças e jovens, provocando desse modo uma grande mudança no futuro da sociedade. Então nós precisamos de professores comprometidos, família comprometida, para que os alunos se tornem comprometidos, para que esses alunos são a base do nosso país, sejam profissionais comprometidos, porque como eu disse no início, nós precisamos de profissionais de todas as áreas comprometidos, até de uma empregada doméstica com ética, nós precisamos. Porque nós precisamos de uma pessoa que a gente tenha coragem de deixar na nossa casa para limpar a casa enquanto nós estamos ausentes. Nós precisamos de uma babá com ética para ensinar boas coisas para o nosso filho, né? Então, essa base, a gente não precisa só pensar, eu preciso de um médico espetacular, eu preciso de seres humanos também. Eu preciso de amigos, muitas vezes eles não sabem lidar, né, com determinado tipo de pessoas. Precisamos da inclusão, de lidar com as crianças com necessidades educacionais especiais, para que eles possam interagir. Tudo isso é importante. Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, né? Se vocês tiverem
alguma dúvida, alguma pergunta. Vou esperar uns minutinhos para ver se vocês me enviam. Espero que vocês tenham gostado, que eu gostei bastante desse artigo, achei bem interessante, né? E é algo que a gente precisa mesmo. Tudo tranquilo, pessoal? Mas se vocês tiverem alguma dúvida que não der tempo, depois que eu encerrar, né, a live, vocês podem enviar no privado, depois eu respondo com post, tá? Olá, Heloíse. Heloíse foi minha aluninha no primeiro ano, agora ela tá morando lá na Bahia, né, Heloíse? Seja bem-vinda. Você chegou bem na hora que tá terminando. Débora Paiva, tudo bem, Débora? Seja bem-vinda. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do tema que foi ética hoje, ética em casa, na escola, no trabalho como professor, pode enviar. Heloíse, você lembra das aulas da tia Tati? O que você lembra que você gostava mais? Vamos ver. Posta no comentário, Heloíse, para depois pra gente ver. Ah, ele já caiu. Então, pessoal, vou ficando por aqui e aguardo seus comentários, viu? Curtam, compartilhem, né? Passem para os outros para conhecer o meu trabalho, tá? Que eu vou ficar muito feliz, né? Da participação, dos comentários de vocês, das dúvidas, tá? Pra gente estar interagindo. Essa semana eu tenho lives especiais, nós vamos ter várias entrevistas. Então, eu aguardo vocês amanhã também, tá bom? Logo eu mando o post, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.